para identificar de quem é o que eu vou ler, quem é que escreveu, né? E quero que você identifique também a importância desse parágrafo aqui que eu vou ler para vocês. Diz o seguinte, abre aspas. Dominei o caos que reinava na Alemanha, restabeleci a ordem, aumentei imensamente e, em todos os campos, a produção da nossa economia. Consegui encontrar trabalho útil para os 7 milhões de desempregados. Não só uni politicamente o povo alemão, mas também o armei. Estou admitindo, só um pouquinho. Estou admitindo aqui. Rearmei. E, além disso, livrei-o daquele tratado de Versalhes. Página por página, que em seus 44 artigos contém a opressão mais vil jamais infligida aos homens e às nações. Guiei de volta ao seio da mãe pátria milhões de alemães que estavam em abjeta miséria. Senhor Roosevelt, fiz tudo isso sem derramar sangue e sem trazer para o meu povo e, portanto, para os outros povos, desgraça de guerra. Quem é que escreveu? Hitler. Hitler, muito bem. Tá? O Hitler está escrevendo para quem aqui, gente? Para o povo. Roosevelt. Povo, para quem que ele está escrevendo aqui, além do povo? Para o Roosevelt. Isso. Ele escrevia muitas cartas para o Roosevelt, tá? Aqui é um discurso dele, tá? É um discurso que depois ele enviou para o Roosevelt, né? Olha só para vocês terem uma noção. Aqui ele escreveu diretamente para o Roosevelt. Presidente Roosevelt, compreendo perfeitamente que a extensão de seus domínios e as imensas riquezas de seu país lhe permitem ser responsável pelo destino do mundo inteiro e pela sorte de todos os povos. Minha esfera, senhor presidente, é de âmbito consideravelmente mais modesto e restrito, e não posso me sentir responsável pelo destino do mundo, pois esse mundo preferiu fechar os olhos para a crise e para a triste situação do meu povo. Considero-me chamado pela providência para servir só ao meu povo e para tirá-lo da sua terrível miséria. Então, ele se vê como escolhido, certo? Esse livro aqui, O Colecionador de Lágrimas, tá? É uma história de um professor, na verdade, né? E esse professor tem pesadelos e tudo mais com a história do nazismo e do Hitler. Mas para fazer essa história, para escrever essa história, o Auguste Cury, ele fez uma vasta pesquisa. Então, tem muitos fragmentos de discursos do Hitler, tem muitos fragmentos de carta do Hitler para o Roosevelt, né? Tem muitas informações, certo, sobre a Alemanha. Então, aqui ele fala, ó, que havia 7 milhões de desempregados, 7 milhões de desempregados foram introduzidos no mercado. Talvez 20% da força de trabalho. Então, quando o Hitler assumiu o poder na Alemanha, a Alemanha estava totalmente destruída, tá? E ele vai aqui, ó, ele diz assim, ó, falando sobre a questão política. Todo político é um empregado da sociedade, pago com o dinheiro do contribuinte. Ter sucesso é sua obrigação e não objeto de exaltação. O político que não se posiciona como servo da sociedade, mas se serve dela, não é digno do cargo que ocupa, né? Então, assim, ó, a Alemanha, gente, ela tinha as melhores escolas, certo? Os melhores cientistas, os povos mais cultos, tá? Da Europa. Antes ali, né,
um terço, os números dizem aqui, ó, um terço dos prêmios do Prêmio Nobel na década de 30, antes do nazismo, tá? Foi ganho por pesquisadores alemães, né? A Alemanha foi berço de grandes pensadores, como Immanuel Kant, que a gente vai estudar em filosofia na primeira série do ensino médio, Schopenhauer, Nietzsche, Max Weber. Max Weber é da sociologia também, tá? O Nietzsche, que é um grande filósofo, né? O próprio Karl Marx também era alemão, também o pensamento dele é muito importante no contexto em que ele vivia, certo? Então, grandes pensadores são da Alemanha. Então, a Alemanha era um grande berço de ciência, de conhecimento. Me diz uma coisa, gente, o que vocês pesquisaram sobre, que informações que vocês trouxeram sobre o Hitler? O que vocês pesquisaram sobre Hitler ou sobre Mussolini? Sobre Hitler, eu pesquisei e eu achei umas coisas que eu não sabia. Tipo, eu não sabia que ele tinha nascido na Áustria. Não, ele é austríaco, né? E daí ele foi preso por, acho que 5 anos. Só que ele só ficou 8 meses e daí ele, nesse tempo de prisão, ele começou a escrever aquele livro que tu falou na última aula. Mein Kampf? Uhum. E daí eu descobri também que ele cometeu suicídio. Sim. Inclusive, Sofia, há uma teoria que ele não cometeu suicídio, né? Tem Ele foi pra Argentina. autores. Oi? Ele foi pra Argentina, se escondeu na Argentina com vários Isso, que se líderes. escondeu na Argentina. Enfim, né? Há uma teoria que ele não cometeu suicídio. Teoria comprovada? Não comprovada. Por que é essa teoria? Porque não encontraram o corpo. Fala-se, também se discute muito, se fala muito, que na verdade ele sabia que se encontrassem o corpo dele, serviria de exemplo, né? Obviamente que ele não queria que isso acontecesse. Então, na história oficial, ele pediu para que incinerasse o corpo dele depois da sua morte, por conta, ele tinha desespero que os russos, ou os estadunidenses, né, colocassem a mão nele. Então, ele sabia que ele serviria de exemplo, seria chacota, né? Então, por isso, a ideia do suicídio. Né? Ele era vegano, o Hitler. Oi? O Hitler era vegetariano. Vegetariano. E adorava animais, né? Ele tinha um cachorro. Ele era um grande defensor dos animais. Ele era a favor de uma limpeza étnica e era um grande defensor da causa animal. Meio que Eu sou o cara que preferia, em vez de matar um animal, matar um judeu. Prof, bom dia. Tem uma história bem interessante no Fatos Desconhecidos até o canal, que contava assim um pouco sobre Hitler e falava que o Hitler tinha um caso com a sobrinha dele e a sobrinha dele cometeu suicídio depois de um tempo, porque ele era muito obcecado por ela. Ele amava a sobrinha dela. A sobrinha dele. Isso, e tem essa. Eu já vi, sim, Kailane, já li sobre isso também, desse caso com a dele, né? A Eva Braun, que acabou convivendo com ele nos últimos... Era uma mulher muito bonita, jovem também, né? E ela, pelo que eu li também da biografia dele, de que ela era muito obcecada por ele. A Eva, que estava com ele, daí depois acabou morrendo junto com ele durante a Segunda Guerra, no fim da Segunda Guerra Mundial. E Ele se suicidou junto com ela. Oi? Ela se suicidou junto com ele. Isso. E ela estava num bunker e ela não era casada com ele, ela só vivia com ele. E mesmo lá no bunker, onde eles estavam escondidos, ela, poucos dias antes do suicídio, ele se casou com ela, oficialmente. Era um sonho dela, enfim, sabiam que ia perder a guerra e sabiam que ia acontecer, que o fim já estava meio que já estava decretado, e ele casou lá, ele nunca assumiu ela, ele nunca apareceu com ela. Ela era uma figura
estava com ele, mas oficialmente ele estava sempre sozinho. Ela não era como os outros, a primeira dama, né? Mas ela conviveu com ele anos. E aí lá no bunker ele acabou se casando com ela para fazer a vontade dela. E dias depois, então, ela cometeu suicídio junto com ele. O que mais? Prof, a minha. Fala, Léo. A minha é sobre Hitler. O Hitler, ele foi soldado na Primeira Guerra Mundial. Isso. E também é que ele é um soldado que não concordou com a trégua de 1914, a trégua de Natal. Ele não concordou com aquilo. Então, aí a gente já tem uma ideia de quem ele era, né? Uhum. E assim, gente, o que é bem interessante também, alguém encontrou ali, ele era apaixonado por arte, né? Também, né? Por obras de arte, por arte de maneira geral. E ele queria muito estudar numa escola de arte. Mas para estudar numa escola de arte naquela época, você tinha que ser aceito dentro da escola de arte. Ou seja, você tinha que provar as suas técnicas para poder ser aceito para estudar na escola de arte. E ele não foi aceito, né? Para estudar na escola de arte. Então, ele tinha essa paixão por arte. Ao mesmo tempo, ele quis estudar arte, mas ele não foi aceito em nenhuma escola de arte. Porque não tinha as técnicas adequadas, né? Para poder estudar. Então, ele realmente lutou na Primeira Guerra Mundial e ele era um grande questionador do Tratado de Versalhes, tá? Ele não aceitava o Tratado de Versalhes. O que mais? Mais alguma coisa vocês encontraram, gente? Vocês pesquisaram? Mas, comigo? Professora, mas Fale. tipo, eu esqueci agora o nome da moça que você falou que se casou com ele antes Eva. de se suicidar. Eva. Isso. Encontraram o corpo dela? Também não, Bia. Nem o corpo dele, nem o corpo dela. Nossa. Segundo a história oficial, ambos foram incinerados. Ele deixou a ordem para que incinerassem o corpo deles, para que os russos não os encontrassem de forma alguma. Por isso que tem uma teoria dizendo que eles fugiram, foram até para a Argentina, porque por eles não terem encontrado o corpo de Hitler, né? Nem o corpo dele, nem o corpo dela. Não tem comprovação. É uma possibilidade, né? Do que eu pesquisei, eu não lembro tipo, o local, mas eu só sei que, tipo, é porque era meio que, digamos assim, eu esqueci. É tipo uma reportagem, mas só que eu esqueci o nome, mas era tipo uma reportagem assim, mais aprofundada, algo do tipo. Uhum. Aí diziam tipo que tinha uma casa no meio do mato que tipo ruínas, esses negócios, e acham que ele ficou por ali porque assim, nos destroços encontraram algumas coisas nazistas, esses negócios aí. Isso. É uma defesa dessa teoria que ele fugiu, sabe, Bia? Então, tem uma defesa bem forte, e aí todos os vestígios que se encontram e que podem lembrar alguma coisa do nazismo, eles fazem referência ao Hitler. Na verdade, havia um movimento muito forte, que é o movimento nazista, que se tornou muito forte. Não especificamente seria dele, né? Ou pode ter sido também, pode ser que realmente ele não tenha cometido suicídio. Então, alguns historiadores defendem essa tese. E aí, qualquer vestígios encontrados em situações tipo casas abandonadas, que ele poderia ter passado, que ele poderia ter fugido do bunker, e ele teria apoio para isso, é óbvio que ele teria apoio para isso, porque havia um grupo muito significativo que defendia o nazismo e defendia realmente o Hitler. O que eles encontraram quando chegaram no bunker onde estava o Hitler era realmente vários soldados mortos também. Porque o Hitler ele entregou para quem era próximo dele pílulas de cianeto, ou seja, veneno. Se eles chegarem aqui, para eles não pegarem vocês cometam suicídio. E eles encontraram corpo de vários apoiadores de Hitler, estavam com ele até o final, mas o corpo do Hitler e dela
eles não encontraram. Então, se não encontraram o corpo, não tem comprovação, e aí vem as teorias que nos últimos anos até ganharam força, principalmente a teoria que ele esteve na Argentina. Veio ganhando força aí nas últimas décadas de pesquisa. Não tem como comprovar nada, mas são possibilidades, né? Só para vocês terem uma ideia, o Hitler ele criou, tá? A SS. Era uma tropa de proteção dele, sabe? E depois virou uma grande polícia. Guarda Nacional? Oi, Léo? Seria a Guarda Nacional? Isso, mas primeiro começou como guarda pessoal, sabe? E a SS, que foi fundada por Hitler, ela começou aqui, olha só. Anos antes de ascender ao poder, a SS não deveria ter mais do que 10 homens. De 31 a 32, próximo de Hitler se tornar chanceler, os membros da SS passaram de 2.000 para 30.000. Tá? A partir da sua ascensão ao poder, ela se tornou uma organização paramilitar de um gigantesco gigantismo e uma crueldade sem precedentes. Responsável, inclusive, por serviços de espionagem, execuções sumárias e pela indústria do extermínio em massa dos campos de concentração. Os membros da SS tinham um fanatismo quase que religioso. Embora pertencessem à polícia do Partido Nazista, seus membros deveriam prestar lealdade incondicional não ao partido, mas ao Führer. Führer quer dizer guia, grande líder da Alemanha, como uma espécie de messias, tá? Então, chegou a mais de 1 milhão de membros a SS, tá? Então, foi uma organização paramilitar e ela agia com todo o direcionamento do Hitler. Então, é o seguinte, aqui no livro conta, o Augusto Cury vai falar de uma história, o que começou a acontecer na Alemanha, né? Com a ascensão do nazismo. Primeiramente, o povo judeu foi perdendo seus direitos. Eles foram perdendo, primeiramente, outros direitos. Então, eles perdem os direitos de participar dos espaços públicos, de parques, vão perdendo todos os direitos. Os documentos deles não vão ter mais validade. No segundo passo, esses mesmos judeus que perderam seus direitos são alocados em guetos. O que seria um gueto? É um lugar... Uma favela? Que é um bairro, como se fosse um bairro, né? Fortificado, ou seja, militarizado. Ali ficavam só judeus. Então, os guetos eram bairros onde só tinham judeus. Esses bairros eram controlados, controlava-se a comida, tudo que saía, tudo que chegava, ninguém podia sair ou entrar e sair, não havia essa possibilidade. Destes guetos, essas pessoas eram levadas para os campos de concentração. Então, diretamente dos guetos, colocados nas linhas de trem, que levavam para os campos de concentração. E a SS começou uma busca incessante de pessoas também com deficiência física ou mental. O Hitler tinha um discurso que essas pessoas não contribuíam economicamente para a sociedade. E como a Alemanha vivia um período economicamente de caos, problemas econômicos, se essas pessoas fossem eliminadas, elas não dariam gasto para o governo. E aqui no livro, o Augusto Cury conta a história de um casal que tinha um filho com deficiência intelectual, ou seja, deficiência mental, e eles tinham uma... E na época, gente, é diferente de hoje, né? Essa questão, os pais desse menino criaram como se fosse uma escola, um contraturno, assim, vamos dizer assim, onde eles cuidavam de crianças, adolescentes, jovens e até adultos que tivessem deficiência intelectual ou o que nós chamamos de deficiência mental. Então, eles cuidavam de várias
de várias crianças, jovens, adolescentes, enfim, adultos. E o filho deles era um jovem nessa época. E o filho era apaixonado pela Alemanha. Ele se vestia como um alemão, né? E era apaixonado por Hitler. Olha como é incoerente. E chega até eles um comunicado e um aviso que a SS estava fazendo uma limpa, ou seja, estava chegando em todos os lugares que tivessem pessoas, não só judeus, não só a questão de presos políticos, mas as pessoas que tivessem qualquer tipo de deficiência também seriam presas ou também seriam eliminadas, enfim. Eles são avisados. Só que o pai não acredita, o pai do menino, a família não acredita, fala que é mentira e diz que jamais que eles são alemães. Então, se eles são alemães, não são judeus. Jamais eles vão pegar o filho dele, ou coisa parecida, ou jamais eles vão sofrer qualquer sanção, porque eles são alemães. Só que eles protegem, eles que são alemães, protegem essas crianças, e dentre elas, eles também têm crianças, adolescentes que têm deficiência mental, física, que são de ascendência judia. Então, eles meio que escondem e tudo mais, fazem, né, todo um aparato, e realmente a SS chega até lá. A SS chega, e quando a SS chega, por conta da roupa e da vestimenta militar, o filho deste casal, que é apaixonado e se veste como um militar, ele desce as escadas correndo, e ele conta no livro assim, gente, eu chorei lendo, eu chorava assim descompensadamente. E aí ele desce, abre a porta, o filho, para atender a SS. E ele conta aqui no livro que ele faz o posicionamento lá de Hitler, né? Fazendo ascensão a Hitler. E quando a SS abre e percebe que ele está fazendo isso, mas que ele tem uma deficiência, eles acabam batendo bastante nele. E aí o pai entra em desespero, porque o pai não acreditava que isso realmente estava acontecendo. Então a SS se usava, ele conta aqui no livro, que a SS acabava se usando muito da violência, né? E não queria saber. Eles eram alemães, os pais foram poupados, mas as pessoas com deficiência física ou mental foram levadas. A SS levou. E aí conta o desespero da família, a mãe gritando, o pai dizendo que é alemão, que defende Hitler, e a SS não quer saber se é alemão, se defende Hitler, se não defende Hitler. O objetivo deles é prender ou tirar de circulação todas essas pessoas, não só judeus, mas pessoas também com deficiência física ou mental, que o Hitler tinha um discurso que eles não davam gastos para a sociedade. Então, no livro vai contar essa história, relata essa história todinha, assim. Então, quem tiver a oportunidade de ler esse livro... Meu Deus, já tô chorando aqui. Oi? Toda a professora contar, eu já tô chorando. Não, gente, eu chorei descompensadamente, tá? Então, o livro é belíssimo. Outro livro, peraí, gente, vou pegar aqui na biblioteca aqui, peraí. Ó. Outro livro maravilhoso, tá? Que eu recomendo para quem gosta de ler também, que é sobre o nosso conteúdo, é esse livro aqui, A Bailarina de Auschwitz, tá? Esse livro eu li esse ano, nas minhas férias. Eu vi uma palestra, e nessa palestra o professor falou que a vida dele mudou, um dos professores, né, palestrantes, a partir da perspectiva desse livro. Então, a Edith, que é a personagem principal, ela é viva ainda, ela tem 94 anos, certo? Ela passou por Auschwitz, ela foi uma sobrevivente, ela e a irmã dela, toda a família dela foi para Auschwitz, e ela e a irmã sobreviveram. E ela conta que Auschwitz foi um pequeno detalhe, porque depois de Auschwitz, ela participou daquela Marcha da Morte. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a Rússia e os Estados Unidos, eles queriam desfilar sobre Berlim. E o que acontece? Eles tiraram as pessoas dos campos de concentração, fizeram a Marcha da Morte.
as pessoas caminharam dias sem comida, em precárias condições, enfim. Ela participou dessa marcha. E ela disse que ela foi salva pelo exército estadunidense, por 2 soldados estadunidenses. E quando eles encontraram essa galera, tinha uma galera morta. E ela falou que ela estava no meio dos mortos. Ela conta a história. Ela estava no meio dos corpos lá. E aí eles começam a visualizar, a perceber ali se tem alguém vivo. Aí eles olham, e aí eles falam, não tem ninguém vivo. E ela conta que, como ela estava muito magra, tipo, ela fala que ela ficou pele e osso, ela não tinha força para falar. Então, o desespero dela é que eles iam embora e ela ia morrer, porque ela não conseguia falar. E aí ela disse que um dos soldados, eram 2 soldados, parece que tem alguém vivo aqui. O soldado falou, ela conta aqui no livro, né, na história, e aí ele sente como se fosse a respiração, porque ela não consegue falar. E aí eles tiram os corpos e resgatam ela. Ela fala que ela cabia dentro de um berço. A forma com que ela ficou, ela cabia dentro de um berço. E aí eles acabaram cuidando depois, dela, né? Ela consegue sobreviver, tanto ela quanto a irmã, mas ela começa a falar de um outro problema, tá? No livro, que é a não aceitação, que ela não queria que ninguém soubesse que ela era uma sobrevivente de Auschwitz, e a não aceitação da morte da mãe, porque ela diz que a mãe dela, ela conta no livro que a mãe dela era relativamente jovem quando elas foram presas, fisicamente falando. E quando eles faziam a separação em Auschwitz, haviam filas de quem morria no primeiro dia. Então, as pessoas mais velhas não tinham chances de sobreviver. E ela conta que, no desespero, ela grita pela mãe, ela grita o nome mãe. E aí a mãe é separada das irmãs. Elas estavam na mesma fila. E aí a mãe é colocada em outra fila que é levada no primeiro, segundo dia, direto para as câmaras de gás. E acabou sendo incinerada. E ela se culpa por isso. Então, ela conta no livro a não aceitação dela e todos os problemas que ela teve durante a vida dela por não aceitar que passou por Auschwitz, que foi uma sobrevivente, que ela sobreviveu e a mãe não sobreviveu. Aí ela vai estudar psicologia, ela se torna uma psicóloga muito conhecida e ela faz tratamentos específicos para quem sofre com perdas muito grandes, estados de choque muito grandes, guerras, conflitos muito fortes que abalam diretamente, de forma muito forte, o psicológico das pessoas. Até hoje ela dá palestras em vários países, tá? Ela é viva ainda, a Edith, é de uma força extraordinária a história dela, tá? É simplesmente belíssimo o livro. Realmente, para mim, foi um dos livros, um dos melhores livros que eu já li, tá, gente? Uma das passagens, eu até grifei aqui, tem algumas marcações no livro, e na página 200 do livro, ela fala assim, né? Podemos escolher ser nossos próprios carcereiros, ou podemos escolher ser livres. Então, ela vai entender que esse sentimento de culpa não fazia bem. Então, podemos escolher ser nossos próprios carcereiros, ou podemos escolher ser livres. Tá? Então, olha só, podemos optar por assumir a responsabilidade por nossas dificuldades e por nossa cura. Podemos escolher ser livres. O que ainda é difícil de admitir, no entanto, é que quando te encontrei, a minha raiva atraiu você, alguém ligado a Auschwitz. Ela era bailarina, tá, gente? Ela era uma bailarina, e quando ela chegou em Auschwitz, ela sobreviveu por conta disso. O Goebbels, que era o grande ministro da propaganda do Hitler, ele vai até Auschwitz e ele pede para que ela se apresente, porque eles sabiam que ela era uma grande bailarina.
era judia, mas estava presa, mas era considerada uma grande bailarina. Então, ele vai pedir para que ela faça uma apresentação. Imagina só, gente. Aí ela faz uma apresentação e ela ganha um pedaço de pão. Só que pão, ali naquele contexto, de luxo. E aí a irmã dela tá muito ruim, muito fraca. Ela leva o pão e consegue dividir com a irmã. E consegue dividir com outros um pedaço de pão. Elas dividem entre e o fato dela ser bailarina e aí a questão do próprio físico ajuda ela nesse processo aí de sobrevivência, né? E as apresentações que ela fazia. Daí ela conta que na noite que ela chegou em Auschwitz, o Goebbels estava lá e ele pediu para ela fazer essa apresentação. Aí ela conta que depois de quase 20, 30 anos, ela volta em Auschwitz. Ela precisa voltar em Auschwitz para apagar, para conseguir realmente entender o que tinha acontecido com ela, porque ela não tinha ido a Auschwitz ainda. E aí ela é convidada para ir até lá, e aí o marido dela apoia ela e ela consegue ir até Auschwitz, né, para se livrar de toda essa culpa que ela tem. Ela disse que ela ia sofrer, mas ao mesmo tempo era um impulso para ela estar indo até esse campo de concentração. Eu tenho, gente... Cadê, meu Deus? Prof. Oi, falar... Quantos anos ela tinha? Quando ela foi presa, ela era bem novinha. 16 ou 17. Vou ver aqui. Ela era bem novinha quando ela foi presa. Era uma adolescente, uma jovem. Ela a irmã dela é 16 ou 17 anos. Ela está com 95 agora. Se vocês pesquisarem ela na internet, Edith Eva Eger, vocês vão achar sobre ela. É muito legal, gente. Quem tiver a oportunidade, eu queria encontrar aqui o meu livro. Eu tinha deixado separado. Queria achar meu livro do... Como é que é? Do Hitler. Peraí, vou... Ó, esse aqui é o livro da biografia do Hitler. Tá? Meu Deus! Ele tem... Deixa eu ver quantas páginas ele tem. Ele tem 1015 páginas, tá? Meu Deus! Nesse livro, tá? Vai mostrar, tá? Tem algumas anotações aqui. Desde as imagens aqui, ó, das fotos dele participando do exército e tudo mais, né, ó. Olha só, dele capitaneando pessoas, da época que ele chegou no poder, até a sua morte, né? Aqui o Goebbels, quem apoiou ele. Então, tem uma série de imagens e fotografias. E aí conta toda a história dele. Esse livro, e esse aqui, ó, esse aqui eu ganhei, não li ainda esse livro, mas eu vou para ler, tá na minha lista agora. A Mente de Adolf Hitler, o relatório secreto que investigou a psique do líder da Alemanha nazista. Aqui vai falar de por que ele acabou se tornando o que ele se tornou. É uma análise mais psicológica, tá?